Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E eu peguei esta figura do site do autor do livro, e é muito boa essa figura aqui. Vai falar sobre a geração de ateus que a gente tem nos dias de hoje, basicamente. E ele coloca aqui uma figura que é o Bafomé, basicamente, com óculos de intelectual, né, que é o que as pessoas fazem ou fingem que estão fazendo, óculos de intelectual lendo. E aqui embaixo está escrito assim: Keep learning science, kids. Continue aprendendo ciência, criançada. Oh, você tá de brincadeira. Isso aqui é perfeito. Isso aqui é perfeito. Os pais deveriam saber que exatamente isso aqui devia estar pregado na frente de cada escola. Bafomé com um óculos intelectual. Keep learning science, kids. Só uma dica. Só uma dica do que está acontecendo, que o pessoal está fazendo, fabricando na mente da criançada, certo? Pois bem, ou seja, mantenha as crianças o quê? Aprendendo ciência. Quem está falando isso aqui, quem está indicando? Adivinha. Pois é. Vamos para a parte do livro. E não se esqueça de inscrever lá no canal Casamento de Verdade, certo? Primeiro link. Bom, a geração de ateus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Mas anote isto: haverá tempos terríveis nos últimos dias. As pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, presunçosas, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutais, não amantes do bem, traiçoeiros, precipitado, presunçoso, amantes dos prazeres em vez de amantes de Yahweh, tendo aparência de piedade. Olha isso que interessante, aparência de piedade, mas negando o seu poder. Não tem nada a ver então com eles. Não tem nada. Eles são do tipo que se insinuam para entrar em casa e ganham controle sobre mulheres de temperamento fraco, que são carregadas de pecados e são dominadas por todos os tipos de desejos malignos. Sempre aprendendo, mas nunca sendo capaz de reconhecer a verdade. Só um ponto aqui, vamos colocar um primeiro ponto. Essa questão aqui, ó, eles são do tipo que se insinuam para entrar na casa e ganham controle sobre mulheres de temperamento fraco. Veja o vídeo do domingo lá no canal Casamento de Verdade. A gente vai falar sobre Warmongers, ok? Presta atenção. E olha só essa parte, sempre aprendendo, sempre aprendendo. As pessoas estão fazendo o que sempre na internet, etc. Aprendendo, mas nunca sendo capazes de reconhecer a verdade. Uau! Observe as semelhanças entre os sinais em 2 Timóteo e os pecados da era de Noé. Ambos descrevem assustadoramente um povo rebelde, independente e mau. Isso é pertinente para os dias de hoje? Será que é pertinente? Você vê assim, muitas pessoas falam assim: ah, eu sou uma pessoa independente. É, independente? Sei. Totalmente independente. Não é dependente de Bíblia, não é dependente de nada. Sei. Todo mundo é independente agora. Cada um é um centro de conhecimento pleno e não tem relação com mais ninguém, etc. Tal. Não preciso de mais ninguém. O que eu ouço por aí? As pessoas colocam comentários tipo assim: ah, eu sou uma mulher independente, não preciso mais de homem. Oh, parabéns! Tá vendo? Olha só. Somos nós, de fato, a geração amaldiçoada e sem Elohim, sem o Criador? Sem dúvida somos nós, ele diz. Especialmente se considerarmos a prioridade equivocada colocada sobre o indivíduo. Tudo no foco no indivíduo, certo? Tudo está vazio do traço justo, como honrar e conquistar respeito pelos outros. Estamos mais preocupados com nossa própria beleza externa do que com a nossa beleza interna. Basta olhar para as dietas, os programas de exercícios, cirurgias cosméticas, cirurgias plásticas, coloração de cabelo, tatuagens, piercings, roupas da indústria da moda, tudo em busca da beleza, de gente bonita, etc. Tal. Não é isso que a gente está vendo hoje? As crianças são apanhadas em um vazio de pressão de grupo e na busca de bens materiais. Criamos uma geração de autoamantes que só aumentará em sua vulgaridade. Vulgaridade. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo continua descrevendo essa geração como amantes do dinheiro. Você já leu sobre uma geração tão preocupada com dinheiro e materialismo como esta? Somos uma geração que vive para o agora e para os bons tempos que o nosso dinheiro pode comprar.
A riqueza é a medida e a classificação da classe no mundo de hoje. Já houve uma geração mais consumidora do que esta? Ah, tem o iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10.002, 10.003. O que é isso? Não é? As pessoas gostam dessas coisas. O próximo conjunto de adjetivos é mais uma vez preciso para essa geração de ateus. Somos descritos como, abre aspas, orgulhosos, abusivos, desobedientes aos nossos pais e ingratos. Essa geração, a gente está falando dessa geração de ateus. Temos tanto orgulho e a arrogância dessas realizações. Nós somos iludidos acreditando que somos melhores do que os nossos ancestrais, nossos antepassados. Não é isso que as pessoas falam? A maioria então dessas pessoas consideram o quê? Que os pais são desatualizados e obsoletos no mundo moderno da tecnologia. Nós somos iludidos acreditando que somos superiores. Somos mais tolerantes. Nossa, agora é mais tolerante as pessoas. Menos violentos, super menos violentos. Mais inteligentes. Nossa, um mais inteligente que o outro. A gente fica impressionado. A gente olha as crianças saindo da escola hoje, indo para a faculdade, ou saindo da faculdade, você olha assim, nossa, como é inteligente, nossa. Consegue até usar o papel higiênico. Nada mais do que isso, não muito a mais. O cara até suja a mão usando papel higiênico, mas super inteligente. Nossa, impressionante. Sabe até fazer miojo. Uau, aprendeu até a ler. O cara tem faculdade e já sabe fazer miojo, já sabe ler. Que coisa. E ainda mais civilizado, super civilizado. Afinal de contas, antigamente não tinha micro-ondas para fazer miojo, não é isso? Super civilizado. Em breve, nossos filhos nos considerarão obsoletos diante das mudanças tecnológicas e nos descartarão com facilidade, sem emoção, exatamente como lhes ensinamos. Ele está falando nós aqui, eu vou colocar uma vírgula, tá? Não inclui eu, cara pálida, mas as pessoas todas ensinaram isso para os filhos e elas vão ser tratadas dessa forma. Em breve, nos tornaremos um fardo para a nossa progenie tecnologicamente iluminada. As crianças estão super iluminadas. Vai vendo. Abre aspas. Sem amor, implacável, calunioso, sem autocontrole, brutal, não amantes do bem, traiçoeiro, precipitado, vaidoso e amantes do prazer, são o próximo conjunto de descrições para esta geração iluminada, certo? Mais uma vez, acho que todos eles acertaram em cheio, ou seja, Paulo realmente acertou em cheio no negócio. Não temos amor verdadeiro e coletivo. Estamos apenas preocupados conosco. Já existiu uma sociedade mais caluniosa, sem moderação, ou sem consideração pelo próximo, consideração pelo que se diz uns dos outros? A difamação caluniosa dos outros é agora o padrão. A gente vê isso em capa de revista. Os caras falando mentira em capa de revista. A difamação caluniosa dos outros é agora o padrão, pelo qual nos elevamos por meio da desvalorização dos outros. Na verdade, não temos autocontrole, não queremos ser limitados em nenhum aspecto ou negar nada. O prazer é nossa única busca, segundo ele está colocando aqui, que é a visão geral das pessoas. Eu sei que não é da maioria daqui, então as pessoas se sentem um pouco incomodadas. Quando coloca assim, somos precipitados, a gente está falando dessa geração, certo? Somos precipitados em nossas decisões. Não nos preocupamos com o futuro e cheios de presunção por causa de nossas realizações. É uma denúncia tão pungente, esclarecedora e perturbadora. Ele diz, nossa geração está profetizada para estar sempre aprendendo. Olha só, sempre aprendendo. A gente vê isso o tempo todo, as pessoas estão aprendendo o tempo todo, mas nunca reconhecendo a verdade. Putz, não é isso? Os caras estão aprendendo tudo. Os caras sabem o diâmetro da Terra, sabem calcular a distância entre pontos em uma esfera, sabe isso, sabe aquilo. Aí de repente você fala o seguinte, mas na verdade não é bem uma bola, tá? Ela é plana. O cara não consegue reconhecer a verdade. Estuda, não consegue reconhecer a verdade na frente. Se o cara olha, plano, é uma bola. Pronto. Bom, não consegue reconhecer a verdade. Tendo uma aparência de piedade, mas negando o poder de Yahweh. Que retrato preciso. De fato, estamos sempre aprendendo, com o nosso conhecimento agora dobrando a cada 3 anos. Somos abençoados com bancos de dados de conhecimento. Estamos no precipício de decodificar e manipular o DNA. Ele diz estamos porque esse livro é antigo, certo? Já aconteceu. Mas, com todo esse aprendizado, compreensão, conhecimento e tecnologia, não temos a sabedoria para interpretar seu significado ou a disciplina moral para a sua aplicação. Estamos tão cegos pelo orgulho, presunção e arrogância que não podemos ver Yahweh,
Nem nos preocupamos em reconhecer o autor de nossa criação. Observamos a genialidade do desígnio e obra do Criador Yahweh todos os dias, mas negamos a sua própria existência. É isso que ensina-se na escola, certo? Tudo isso aconteceu pelo Big Bang, aleatoriamente, etc. Tal. As pessoas negam. Nós deciframos as leis obscuras, mais necessárias, de Yah para que governam então o universo. Ele colocou aqui. Mas atribuímos a chance ao acaso para a sua manifestação e perfeição. Ou seja, tudo que o pessoal consegue medir, o pessoal fala, tudo isso aconteceu ao acaso, é aleatório, tudo aleatório. É bola girando em volta de bola, tudo aleatoriamente. E tudo vai funcionar, ok? O ser vivo vai ser criado dessa forma também, tudo de forma aleatória. É a mesma coisa se pegar uma tigela gigante, colocar todas as peças de um avião lá, chacoalhar aleatoriamente, quando você abre, tantã, um avião jumbo lá, um Boeing montado. Uau, que sorte, hein? Que sorte! Você foi lá, todas as peças do painel, tudo direitinho montadinho, que maravilha! Não deu certo? Chacoalha de novo, chacoalha de novo. Não montou o avião ainda? Ah, mas é fácil, é só chacoalhar 4 bilhões de anos que uma hora dá certo. Será que dá certo? Eu duvido, mas tem gente que acredita nisso. E o pessoal ainda chama isso de inteligência. Oh, caramba! Bom, vamos lá. Procuramos compreender as formas de vida com seus órgãos mistificadores e complexos e biosistemas desnorteantes e totalmente integrados, todos os quais permanecem muito além do alcance de nossa engenhosidade e compreensão. Mas atribuímos essas manifestações inexplicáveis à impossibilidade matemática da evolução não inteligente. É lógico, a gente nem entende direito como é que funciona todas as leis físicas. É tão impressionante, tão certo, tão perfeito. Mas foi tudo feito pelo acaso, é óbvio, não? Não é óbvio. Para mim não é óbvio, mas é o que ensina para as crianças, certo? Não reconhecemos a assinatura do Criador Yahweh impressa em toda a criação e no mundo. Negamos a Yahweh como Criador, procurando todas as possibilidades de resposta simplesmente para justificar nossa arrogância, ignorância e independência. Paulo descreve a geração terminal dessa forma. Pois desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Yahweh, seu poder eterno e natureza divina, têm sido claramente vistas, sendo compreendidas a partir do que foi feito e do modo como os homens, e de modo que os homens não tenham desculpa. Pois embora conhecessem a Yah, eles nem o glorificaram como Elohim, nem lhe deram graças, mas seu pensamento tornou-se fútil e seus corações tolos escureceram. Está lá em Romanos capítulo 1, versículos de 20 a 22. Somos iguais aos nossos ancestrais pré-diluvianos, ímpios e independentes, que se recusam a honrar o Criador Yahweh por todas as coisas. Na verdade, se não estivéssemos nos aproximando dos últimos dias, ele diz aqui, o autor diz, tudo que eu estou falando está aqui no livro. Ele diz, se não estivéssemos nos aproximando desse último dia com essa geração maluca que tem hoje, estou certo, ele diz aqui, de que inúmeras investigações criminais já teriam se iniciado. Porque se essa geração não fosse uma geração maldita, uma geração corrupta do fim dos tempos, um monte de investigações já teria acontecendo, certo? Um monte de coisa que a gente vê acontecendo nos dias de hoje não seriam aceitas em outras épocas. Tudo bem. Ele diz assim, graves repreensões já teriam sido dispensadas, punindo publicamente a poderosa esquerda e a academia fascista. Ele colocou aqui, não estou dizendo nada. Ele está dizendo que a esquerda é fascista, está dizendo que a academia, que está aí impondo as pessoas ficarem trancadas, mesmo saudáveis, ela é fascista? Não, ele está dizendo que isso, eu estou reproduzindo o que ele está falando. Vamos lá. O fascismo começou como um sistema de crenças nacionalista, totalitário e de direita. Ele colocou aqui. Mas é preciso lembrar que o fascismo nazista, ou seja, o nacionalsocialismo, foi uma mutação do socialismo de esquerda. Olha que interessante, foi uma mutação do de esquerda. É tudo a mesma coisa. A asa esquerda... Ó, pessoal, aqui nos Estados Unidos o pessoal não fala esquerda e direita. Eles chamam de left wing, right wing. O pássaro não voa sem as duas asas, percebe? Faz parte do mesmo pássaro. Sem a direita, o negócio não funciona. O pássaro precisa da direita e da esquerda. Ambos trabalham para a mesma organização, ok? Continuando aqui. Este é um conceito essencial para compreender a futura parceria entre a religião universal do tempo do fim e o governo mundial. Ou seja, o que ele está chamando aqui de fascismo. Fascismo acadêmico, inclusive. Certo?
O dicionário Webster define fascismo como aqueles que acreditam nos princípios e práticas de um governo forte e centralizado, semelhante ao da Itália, que suprimiu todas as críticas e oposição. Em um sentido geral, os fascistas acreditam em um estilo autoritário de governo central e organização social, não é só o governo central, é organização social que é intolerante a pontos de vista opostos, que suprime violentamente a liberdade de expressão. Oh, gozado, parece que o pessoal anda suprimindo violentamente a liberdade de expressão. Coincidência, está falando no livro aqui, só estou traduzindo, certo? Olha só, portanto, ele diz, cunhei, na visão dele, cunhou os progressistas contemporâneos como fascistas de esquerda. Embora ele diz que isso começou na direita. Isso é fascista de esquerda. Tudo faz. Asa direita, esquerda, tudo a mesma coisa. Fascistas de esquerda. Intimamente relacionados aos nazistas da Alemanha. Ah, você tá de brincadeira. Os caras de hoje aí, de esquerda, etc. Tal, tudo relacionado ao bigodinho. Ah, imagina. Bom, o que ele está dizendo aqui. Vamos lá. Assim, a intelectualidade se une contra e persegue até a submissão qualquer que sugere o design inteligente, embora ele resolva os enigmas inexplicáveis da origem e progressão da vida, assim como do mundo. Ou seja, tem uma academia aí perseguindo pessoas, interessante. Nas ciências e nas universidades, rancorosos cientistas místicos, ele que está colocando, não sou eu, não estou usando minhas palavras, ok? Rancorosos cientistas místicos e globalistas agora infligem uma inquisição contra todos os que discordam deles, incluindo aqueles que discordam da teoria do aquecimento global. Ele colocou aqui, certo? Apenas os elitistas e o que chamei de fascistas de esquerda desejam eliminar o debate, o livre fluxo de ideias e o respeito por pontos de vista opostos. Né? O pessoal fala assim, a gente é a favor da liberdade de expressão, portanto tem que cortar ele, ciclano... São a favor da liberdade de expressão, sim. O Apocalipse engolfará essa geração iludida sem a fanfarra que se espera. E se não fosse pelos verdadeiros eleitos e os futuros profetas de Yah, esta geração, sem saber, saquearia seu caminho para o esquecimento. Sumiria do mapa. A sugestão de que a geração terminal será tão cega para os tempos em que estamos e ignorar todos os avisos das escrituras é aparentemente inacreditável. Quem que pode ser tão idiota assim, né? As pessoas agora abraçam com entusiasmo esta profecia de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 3 a 4. Em primeiro lugar, você deve entender que nos últimos dias virão zombadores, zombando e seguindo os seus próprios desejos malignos. Eles vão dizer, onde está a vinda que ele prometeu? Cadê? Vão ficar zombando das pessoas. As pessoas agora zombam da segunda vinda prometida e farão isso em número cada vez maior, especialmente depois da tragédia do arrebatamento, lançando-os como um sonho melancólico de fanáticos espiritualmente retardados e obsoletos. As pessoas vão fazer coisas. Ele vai falar sobre a visão dele ainda sobre o arrebatamento, se é pré-arrebatamento, pós-arrebatamento. A gente não chegou nessa parte aqui. Mas ele está já colocando alguma coisa aqui que eu ainda não cheguei ao ponto ainda dele. Não entendi o que ele está dizendo. Mas vamos lá. Ele está dizendo o seguinte. As pessoas, conforme vai passando o tempo, as pessoas estão falando o quê? O arrebatamento é mês que vem, ano que vem, é tal dia, tal, etc. Tal. Cada vez mais pessoas vão caindo em descrença e se tornam também zombadores. A gente não deve dar data para as coisas, certo? Esta geração terminal está recriando Sodoma e Gomorra em escala mundial. Isso pode parecer um exagero grosseiro de analogia na primeira leitura, mas ele diz aqui, ele diz, garanto que não é. Antes que essa última geração termine, o mundo aparecerá como uma Sodoma e Gomorra reencarnadas. Razão pela qual as palavras de Yahusha em Lucas, capítulo 17, versículos 28 e 29, associam essa geração do fim dos tempos com a geração de Sodoma e Gomorra. Vamos dar uma olhada, olha só. E foi o mesmo nos dias de Ló. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló deixou Sodoma, fogo e enxofre caíram do céu e destruíram a todos. Será exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. O paralelo de Sodoma é apropriado e engenhoso em sua analogia de transição com o fim dos tempos, certo? O julgamento divino pré-diluviano foi com água, após o qual Yahweh prometeu, em uma aliança, representada pelo arco-íris, que ele nunca julgaria a terra pela água novamente. O julgamento do fim dos tempos será com fogo e enxofre, assim como Sodoma e Gomorra, mais uma vez demonstrando a perfeição em que a Bíblia se apoia.
As palavras de Yahusha em Lucas destacam os mesmos tipos de crimes que os de Sodoma e Gomorra e os que aconteceram um pouco antes do dilúvio. E deve